Então, meus amados irmãos, eu queria hoje falar um pouco, né? E eu tenho tido um desejo no meu coração de fazer um vídeo para a gente pôr no YouTube falando a respeito da semente da serpente, né? Semente da serpente. Porque foi uma das revelações enviada a nós nessa última era por meio de um profeta, né? E onde o sétimo anjo de Apocalipse 10:7 viria para revelar todos os mistérios que estavam escondidos e que nessa última era eles teriam que ser revelados para assim cumprir com a Escritura, né? Então eu tomei aqui o texto de Gênesis capítulo 3, e os irmãos, se os irmãos quiserem acompanhar aí juntamente comigo, onde a gente vê o diálogo da serpente com a mulher, né? A Bíblia diz: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher. Então aqui está o diálogo daquele animal, daquela besta que não era um réptil, como o mundo denominacional pensa. Aquele animal, ele era um animal bem próximo do homem, bem próximo, ficava entre o homem e o chimpanzé. Aquele animal falava, e nós vemos aqui o diálogo, e isso aqui não é uma historinha, um conto de fábula, como se vê por aí muitos contos, né? Onde as pessoas imaginam que esta serpente era uma cobrinha com uma língua de fora, pegando uma maçã e levando para Eva, e ali, por Eva comer daquele fruto, daquela fruta, né? Daquela fruta, e aí foi o pecado, né? E aí você pergunta: que fruto foi esse? Ninguém sabe dizer que o fruto foi, né? Ninguém consegue explicar. O mundo denominacional não explica isso, porque isso aqui está fora da teologia deles. E Deus, ele não é conhecido por teologia. Deus não é conhecido pelo seminário, por uma formação. Deus não é conhecido desta forma, desta maneira. Tudo de Deus para nós conhecermos Deus, tem que ser por revelação. É por isso que a Bíblia diz, quando aquele religioso foi ter com Jesus, Nicodemos, aquele homem, ele era um mestre em Israel. Um mestre. Um homem culto, entendido, conhecia da lei, porque para ser mestre tinha que conhecer da lei, entender da Escritura, conhecer a Escritura. E para você ter ideia, para se tornar um mestre naquela época, os meninos iam para as escolas para aprender sobre a Escritura, e eles tinham que gravar o Pentateuco todo, né? Todinho. Os 5 primeiros livros da Bíblia tinha que estar memorizado na mente, para você ver o tanto de conhecimento que aqueles homens tinham. Mas Jesus chega para Nicodemos e diz: Nicodemos, necessário é nascer de novo. Então a única forma de se conhecer Deus é através do novo nascimento, quando nós somos gerados pela palavra, quando o Espírito Santo de Deus vem habitar
na nossa alma. Porque essa natureza velha tem que ser arrancada, mudada, e nós precisamos receber a natureza de Deus para então sermos ensinados por Deus. Nós precisamos ser ensinados por Deus. Então olha só, esse animal era uma besta. Uma besta. E a Bíblia aqui dá algumas características desse animal, onde a Bíblia diz que ele era um animal astuto, inteligente, sagaz, sutil. E o profeta desta era, ele pegou essa palavra sutil e foi a origem desta palavra, a palavra raiz, lá no original desta palavra. E essa palavra sutil quer dizer conhecer um verdadeiro princípio de vida. Aquele animal sabia como uma vida se iniciava. Ele sabia, se ele lançasse uma semente na mulher, a mulher poderia gerar uma semente daquele animal. Poderia gerar. E o que acontece? Satanás, o que Satanás vai fazer? Satanás vai usar essas características físicas deste animal, a voz, o corpo da serpente, vai dar uma unção naquele animal, vai tornar aquele animal mais inteligente, mais sutil ainda, e ele vai seduzir Eva. E não se seduz, uma mulher quando ela é seduzida por um ato, para uma prática. E essa prática não é comer fruta. Os irmãos estão entendendo o que eu quero falar, né, irmãos? Eu acho que eu não preciso ser mais claro. Os irmãos estão entendendo. Então, Satanás vai usar aquele animal para quê? Para injetar a sua semente no mundo. Para injetar a sua semente, porque Satanás, ele é um espírito. E a única forma dele se injetar na humanidade seria desta forma. Seria desta maneira, usando aquele animal. Então aquele animal, ele era tão parecido com o homem, tanto fisiologicamente e biologicamente. E a ciência até hoje procura o elo perdido. Você sabia que a ciência procura o elo perdido? Porque eles acreditam na evolução do homem. Não há evolução. Não há evolução. O que houve é que o sangue do animal se misturou com o sangue do homem, do ser humano. Se misturou o sangue. E esse é um dos mistérios de Deus. Mas isto aqui não é para os céticos. Isto aqui não é para uma escola, uma escola de teologia de hoje que ensina as coisas. E tudo que eles ensinam é contrário à Bíblia. Tudo que eles ensinam é contrário à Escritura. São tão cegos que eles não conseguem ver nem o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. São tão cegos que eles não conseguem ver nem que a Santa Ceia tem que ser com pão asmo e vinho puro e lava-pés. Então, para você ver, a condição do mundo religioso é de cegueira espiritual. A Laodiceia espiritual de Apocalipse, lá a última era da igreja, mostra que na última era da igreja, a igreja se tornaria formal, morna, e Deus iria vomitar essa igreja da sua boca. Por quê? Porque o mundo iria entrar dentro da igreja, a política ia entrar dentro da igreja. De hoje você vê que, se você olhar para as igrejas hoje, todas elas estão envolvidas em política. Todas elas, com exceção desta, com exceção da igreja da mensagem, com aqueles que creem na mensagem do profeta enviado por Deus, William Marion Branham, o sétimo anjo
de Apocalipse 10:7, Malaquias 4:5-6, Mateus 17:11. Tá, irmãos? E outras escrituras mais que eu não tomei nota aqui para me falar sobre isso, que não era o que eu queria falar. Então olha só. Então essa serpente, esse animal, Satanás vai usar esse animal para seduzir Eva. E o fruto que a mulher comeu, o fruto que ela comeu não foi uma fruta. Porque olha só, toda fruta é um fruto, mas nem todo fruto é uma fruta. E eu já expliquei isso para os irmãos. E o termo botânico para fruto quer dizer, fruto é o termo botânico aplicado ao que tem função de proteger e disseminar semente. Fruta é o termo popular aplicado aos frutos doce, comestíveis, como banana e uva. Então olha só, o fruto, nem todo fruto, toda fruta é um fruto, mas nem todo fruto é uma fruta. Aquele carro que está ali fora, lá atrás, é fruto do trabalho do irmão Fredson. Esta casa é fruto do trabalho do irmão Márcio. Nós somos frutos dos nossos pais. Vocês entenderam, irmãos? Então o que acontece? Ali, a mulher, ela foi seduzida, porque Satanás, ele veio até Eva, e o profeta desta era pregou uma mensagem chamada demonologia. E ele fala sobre espíritos sedutores. Ele fala sobre estado físico, espírito no estado físico, espíritos sedutores e o estado religioso. Então o que acontece? O que Satanás fez por meio da serpente com Eva? Ele vai seduzir Eva por meio dos espíritos sedutores, vai levar Eva ao estado de espíritos sedutores. Depois do espíritos sedutores, ela vai levar Eva para o estado religioso e até levar ela para o estado físico, onde ela vai cometer o ato, vai praticar o ato. E aquele ato, irmão, comer o fruto, está falando de uma relação. Aquilo foi uma relação que aconteceu. Porque aquele animal, ele era um animal belo, ereto, até mais bonito do que Adão. E você vai observar que no versículo 6 do capítulo 3 diz: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. No versículo 6 você vai perceber que quando ela é levada a esses estágios de sedução, ela vai ser atraída pelos olhos e ela vai desejar, ela vai sentir desejo. Aquela árvore que não era uma árvore literal, irmãos. Aquela árvore, ela representa Satanás em manifestação mediante a serpente, mediante aquele animal que era um mamífero. E o que acontece? Ela vai
ser despertado nela o desejo de comer do fruto. E ela vai comer do fruto. Ela vai se relacionar com aquele animal. E quando ela se relaciona com aquele animal, vai ser despertado nela o libido. Libido é desejo. E ali foi despertado nela. Ela praticou o ato com aquela serpente, com aquele animal, que não era um animal que rastejava, era um animal ereto. A maldição vai fazer aquele animal rastejar, é a maldição. Ele só vai rastejar depois que ele é amaldiçoado. Você pode ler o texto lá. Só depois que ele é amaldiçoado. Então, quando ela praticou o ato com a serpente, ela vai despertar nele o libido, o desejo, e ela vai querer satisfazer aquele libido, aquele desejo, e ela vai ao encontro do seu marido. Ela, quando ela praticou com a serpente, ela não sentiu remorso nenhum. Porque tudo estava no controle de Adão. Deus tinha colocado as coisas no controle, nas mãos de Adão. A mulher, ela não é um produto original, ela é um subproduto do homem. Ela foi tirada daqui. Eu já até falei aqui que quando Deus criou o homem, Ele criou o homem com duas naturezas. Natureza masculina e natureza feminina. A mulher estava em Adão. Estava em Adão. Você pode ler o texto lá de Gênesis, no capítulo 1 e versículo 17, não, do 17 em diante, por ali assim. 18, 19, por ali, quando Deus forma o homem à sua imagem e semelhança, Ele fez o homem, a Bíblia diz, macho e fêmea. Porque a natureza da mulher estava no homem. E Ele só vai separar esta natureza. Ele vai colocar o homem na carne, porque primeiro Ele cria o homem. Depois Ele vai formar o homem do pó da terra. Aí Ele vai colocar o homem na carne, o espírito do homem na carne. Quando o homem está na carne, Ele vai fazer o homem adormecer. E Ele vai tirar do lado do homem uma costela. E vai formar. E Ele vai tirar a costela com a natureza, com a parte delicada que o homem, que estava no homem escondida ali. Ele tira e faz uma adjuntora, uma companheira para Adão. Então a mulher é um subproduto. A mulher não é um produto original. Por isso que a mulher não pode pregar, ensinar, ministrar, liderar. A mulher não pode por isso. Deus nunca entregou isso para ela. Deus entregou ao homem. Mas claro, o homem tem que cuidar bem da sua esposa, da sua companheira, amar, respeitar, honrar. O homem sempre tem que agir desta forma. Vocês estão entendendo, irmãos? Capítulo 1, versículo 27. Capítulo 1, versículo 27. Quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Deus os criou macho e fêmea. E no capítulo 5 de Gênesis 1 e 2 também fala a respeito disto. Então, meus irmãos, a mulher, ela foi seduzida, vai comer do fruto. E quando ela come do fruto com a serpente, que ela pratica o ato, ela vai ao encontro do seu marido. E quando ela chega ao seu marido, que ela pratica o ato com ele também. E ali em pleno coito, naquele momento, eles vão olhar para si mesmos e eles vão se envergonhar um dos outros, porque vão ver que eles estão nus e vão fazer folhas, cozinhar folha de figueira para cobrir a sua nudez. Se fosse uma fruta, ele tinha que fazer avental para a boca e não para cobrir as suas partes íntimas. Vocês estão entendendo, irmão? Então olha só, lá no livro de Provérbios, no capítulo 30, versículo 20, vou falar aqui sobre o fruto. O que é o fruto? A Bíblia diz assim:
Salomão falando para se referir ao sexo, a relação sexual, né? Do marido com a esposa, do esposo com o marido, do marido com a esposa. Tal é o caminho da mulher adúltera: come, referindo-se ao sexo, come, e limpa a boca e diz: não cometi maldade. Em outro livro também, Salomão também usou essa figura de linguagem para se referir à relação sexual entre o marido e a sua esposa. Em outro livro seu chamado Cântico dos Cânticos, diz assim: qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Isso é Cantares 2:3. Agora Cantares 4:16 diz: levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, e assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Venha meu amado para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Viu só? Quando ele está falando aqui jardim, ele não está falando do jardim, um local literal. Ele está usando um símbolo. E essa palavra jardim, centro do jardim, quer dizer centro do corpo. Você sabia disso? Não sabia não. Não estou falando para você hoje. Centro do corpo. Centro do corpo. E onde é o centro do corpo? Você sabe onde é o centro do corpo? Do seu corpo? Esta região. Toda essa região aqui é o centro do corpo. Vocês estão entendendo, irmãos? Agora olha só. Mais adiante, tem uma outra aqui, escritura. Porque olha só, quando Deus vem ao encontro de Adão, né? Quando Deus vem ao encontro a Adão e chama por Adão, Adão se esconde de Deus. Ele tenta fugir da presença de Deus, se esconder. Qual é a resposta de Adão para Deus? Ele disse: eu ouvi a tua voz, e porque eu estava nu, eu temi. Aí Deus vai dizer assim: quem te mostrou que tu estava nu? O que Adão fala? Adão diz assim: a mulher que tu me destes. Aí Deus diz assim: comestes tu do fruto que te ordenei que tu não deveria comer? Aí ele diz: a mulher que tu me destes, ela me deu do fruto e eu comi. Aí Deus se dirige a Eva. O que Eva diz? A serpente me enganou. Agora essa palavra enganar quer dizer deflorar. Eva foi deflorada pela serpente. Porque Deus, irmão, Ele nunca quis que o homem viesse à existência por meio de um desejo sexual. Deus nunca quis isso. Eu estava conversando com o irmão Fred hoje, e eu disse para o irmão Fred uma coisa. Conversando com ele, disse: irmão Fred, quando a gente se aplica a oração, e a gente está ali com dias de oração, orando, buscando a Deus, sentindo a presença de Deus, e a carne está totalmente morta, você pensa, né? Você pensa em voltar para aquele momento da carne lá atrás. Como falamos hoje, irmão Fred? Pelo menos eu penso. Se eu estou aplicado à oração, quando é para vir para esse momento, eu disse: oh meu Deus, eu tenho que voltar para ali de novo. Eu vou ter que voltar, porque é uma necessidade em nosso corpo. E a gente que tem nossas esposas,
Nós não temos domínio sobre o nosso próprio corpo. A mulher tem um domínio sobre o nosso corpo e o marido tem sobre o corpo da mulher. Não é assim que diz a palavra? E a gente tem que voltar para não ser tentado por Satanás, né? E aí quando a gente volta para a oração de novo, a gente pensa de novo em voltar para ali de novo. Porque não existe coisa melhor do que estar junto de Deus, na presença de Deus, buscando a presença do Senhor, sentindo em nós aquela unção, aquele mover de Deus. Aleluia. Quando a carne está totalmente morta ali. E nós conversamos isso hoje. Então olha só, quando a mulher, Deus questiona a mulher, ela diz: a serpente me enganou. Ou seja, ela tinha sido deflorada pela serpente, porque a serpente conheceu Eva primeiro do que Adão. Primeiro do que Adão. E o apóstolo Paulo vai falar isso lá no livro de Coríntios, no capítulo 11, não sei se é 1º ou 2 Coríntios, onde diz que ele está preparando a igreja para apresentar como uma noiva pura, virgem, ao Senhor. E ele diz assim: mas temo que assim como a serpente enganou Eva, de alguma forma os vossos sentidos sejam corrompidos e vocês se afastem da simplicidade que há em Cristo. Aleluia, Deus. É assim que a Bíblia diz. Glória a Deus. E por que Paulo fala aquilo? Porque Paulo, ele tinha a revelação do que de fato havia acontecido lá. Eva tinha sido enganada pela serpente. Aí o que acontece? Deus vai se dirigir para a serpente. Deus vai tratar com cada um agora, um de cada vez. Deus vai tratar para resolver essa questão. E Deus chega para a serpente e diz, no versículo 3,14 diz: então o Senhor Deus disse à serpente: por quanto fizeste isto? O que a serpente tinha feito? Tinha se relacionado com a mulher de Adão. Maldita, diz, maldita serás mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Agora eu quero falar algo aqui para você sobre o ventre. O mesmo significado da palavra ventre aqui também será usada por Salomão. Por Salomão. Sabe onde? Em Cântico dos Cânticos, diz assim. E aqui a palavra ventre, para Salomão se referir tanto à genitália masculina e genitália feminina, ele diz assim: e a sua mão há cilindros de ouro, embutidos de jacintos. O seu ventre como alvo marfim, coberto de safiras. Um outro versículo, esse aqui é o 5,14. Agora o 7 e o 2 diz assim: o teu umbigo é taça redonda, a que não falta bebida. O seu ventre é monte de trigo, cercado de lírios. Então olha só, aqui Deus está indo direto ao pecado cometido e sentencia a serpente pela sua ação, fazendo o contraste do que ela comeu com que doravante irá comer, dizendo: porque tu comeste do fruto com a mulher, agora tu comerás pó. E só, irmãos, como é a palavra de Deus. Mas isto aqui estava escondido aos olhos dos sábios e entendidos, mas tem sido revelado aos pequeninos nesta última era. Aleluia. Aqueles que podem fazer morrer a si mesmo, podem se esvaziar de si mesmo e deixar Deus os ensinar e guiar em todas estas coisas. Aleluia. Mas você leva isso aqui para o sistema religioso, ele vai criticar você. Ele vai me chamar de falso,
vai nos chamar de falso, de louco, de isso e aquilo. Mas o pecado no Éden foi uma relação de um animal com aquela mulher, e os sangues se misturaram, porque desta relação vai nascer uma semente. E Gênesis capítulo de número 3,15 diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Então a semente, haveria uma semente da mulher e uma semente da serpente. Agora você acha que a semente da serpente, que ia criar inimizade entre nós, se você acha que é uma cobrinha dessa que rasteja por aí, que a gente não pode ver uma cobra anda se escondendo da gente, do homem, que o homem mata logo? Você acha que a inimizade foi essa? Não. A semente da serpente foi Caim. E a Bíblia diz que Caim era do maligno. 1 João capítulo 3. É isso, irmão Fred? Versículo 12? 3,12. Primeira carta de João 3,12. 3,12. A Bíblia diz que Caim era do maligno. Aí olha só, foi posta essa inimizade. Agora Deus vai se voltar para a mulher e ele vai dizer para a mulher, 3,16: e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição com dor darás luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, ele te dominará. Deus está dizendo para Eva: olha, a serpente agora se tornou no réptil. Agora o teu desejo será só para o teu marido. Tu não vai desejar mais outra coisa a não ser o teu marido, e ele vai te governar. Olha, tu tirou a vida do mundo, agora tu vai trazer a vida ao mundo por meio de dor e sofrimento. É isto. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão compreendendo isso aqui? Aleluia a Deus. Tu vai trazer a vida por meio de sofrimento, de dor. E você sabe que uma mulher, para dar à luz um filho, irmão, ela sente muita dor, não sente, irmão? Ela foi punida, né? A mulher. E a nossa mãe Eva lá, aconteceu isso lá, mas as outras mulheres todas passam por essas consequências. Agora só, 3,20 diz: e chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. Você observou uma coisa aqui? Quem é que é a mãe de todos os viventes? Eva, não Adão. Adão não é o pai de todos os viventes. Eva é a mãe. Porque através de Eva veio duas sementes. Uma semente da serpente e uma semente de Adão. Uma semente eleita para a vida e uma semente que vai ser predestinada, que foi predestinada para perecer, para ser destruída. Por quê? Porque foi uma outra espécie. Foi um cruzamento de duas espécies. Da mulher com a serpente vai gerar um filho chamado Caim, e aquele filho vai nascer com uma natureza animalesca, maligna, perversa, e ele já vai demonstrar as consequências dentro da sua própria família, porque ele vai matar o seu próprio irmão. E a Bíblia diz que Caim é do maligno, porque Satanás é homicida desde o princípio. Caim foi o primeiro a derramar sangue, tirando a vida do seu próprio irmão. Você sabe por quê? Porque eles foram ofertar a Deus. Eles foram ofertar a Deus. E Deus recebe a oferta de um e a oferta de outro não recebeu. Agora eu te pergunto,
Cada um levou a sua oferta. Abel levou as primícias de suas ovelhas. Abel tinha a revelação do que tinha acontecido. Abel teve a revelação de que sangue foi derramado. E ele vai da maneira correta diante de Deus. Porque dívida só se paga com dívida. Aí Caim vai levar o quê? Frutos da terra. Ele não tinha revelação. Ele pensava que a mãe dele tinha comido uma fruta. E ele vai levar frutos. E ele não é aceito, porque ele está indo de uma forma contrária à revelação, contrária à verdade. E Deus não recebe sua oferta. Porque não foi fruta que Eva comeu, foi um fruto. E o fruto foi uma relação. Foi uma relação. E o que que acontece? Todo mundo, a maioria do povo hoje, do mundo religioso, pensa que foi o quê? Foi uma maçã, né? Eles pensam isso, né? Eles pensam isso. Eu já vi aí por aí até uma cobra com uma maçã na boca, né? E um quadro pintado com uma cobra com uma maçã na boca, levando a Eva, né? E sendo que aquele animal só passou a rastejar depois da maldição. Aí vai seguir duas sementes na terra. Uma semente maligna e uma semente bendita. Uma semente que veio de Deus e uma semente que teve origem em Satanás. E eles são tão religiosos. Eles cultuam. Eles adoram. Eles inclinam, eles choram, eles vão para os cultos. Eles choram, cai lágrima dos olhos. Mas só naquele momento. No dia seguinte eles continuam com a mesma vida, no mesmo pecado, nas mesmas práticas. Vocês entendem, irmãos? Então a semente de Caim é uma semente religiosa. E essa semente se voltou para a civilização, para o conhecimento. Aí você vai para Gênesis no capítulo, porque no capítulo 4, Eva, ela vai dar luz, né? E aconteceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse: alcancei do Senhor um varão. Aqui ela sente um alívio, porque ela acha que aquele filho ia nascer com um aspecto, com uma aparência daquela besta, mas ele nasce um homem. As características animalescas não são externas, são internas. São dentro dele. Aí em seguida, e teve mais a seu irmão Abel. Então ela teve 2 filhos. E Abel e Caim eram gêmeos. Você sabe por quê também? Porque Adão só vai conhecer Eva 2 vezes. E ele vai ter 3 filhos. Eles vão ter 3 filhos. E por que Caim não é filho de Adão? Porque ele não consta na genealogia de Adão. Ele não consta na sua genealogia como filho. Mas alguém pode dizer: não, ele perdeu o direito de primogenitura porque ele matou seu irmão. Se ele fosse o filho de Adão, Adão não poderia gerar uma espécie como Caim, maligna, sendo ele um filho de Deus, irmãos. Vocês estão entendendo, irmãos? Aleluia. Ele não poderia. E no versículo, deixa eu ver se eu consigo achar. No versículo 5:3, Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua imagem, semelhança conforme a sua imagem. Caim não tinha a semelhança e a imagem de Adão. 7 tinha. Caim não foi, Abel não foi contado porque ele morreu na sua genealogia, porque ele morreu antes de deixar um descendente. Antes de deixar um descendente ele morreu. Então ele não entra na genealogia por esta razão. Mas Caim não faz parte da genealogia de Adão porque ele não era filho de Adão. Ele era filho da serpente. O pai carnal de Caim era a serpente. E o pai espiritual era Satanás. E quando Caim mata o seu irmão, Deus vai amaldiçoar Caim. Ele diz: maldito és tu, Caim.
E Deus não pode amaldiçoar seus filhos. Deus não amaldiçoa seus filhos. E ele foi amaldiçoado por Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Agora, essa semente da serpente vai ser identificada lá nos fariseus. Nos fariseus? É nos fariseus? Isso mesmo. Nos fariseus. Você quer ver? Onde? Como Jesus identifica ele, João Batista também identificou essa semente da serpente. Vou mostrar aqui para você. Rapidinho. Raça de víboras. Olha só. Deixa eu ver aqui. No Novo Testamento. Mateus 3,7. Mas quando ele viu muitos fariseus e saduceus irem ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos advertiu para fugir da ira vindoura? Eles foram identificados, a semente da serpente foi identificada nos fariseus. Jesus vai identificá-los também. Você quer ver? Mateus 12:34. Raça de víboras, como podeis vós falar coisas boas sendo maus? Porque do que há em abundância no coração fala a boca. Mateus 23:33 também. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Essa semente não se salva, irmãos. Ela está predestinada para ir para o inferno, para o lago de fogo, para ser queimada mesmo. E a semente da serpente não se rende à palavra. Ela não crê na palavra. Ela quer fazer as coisas da maneira dela. Ela quer servir a Deus do seu jeito. É com berço pintado, é usando short, é fazendo tudo isso. E é por isso que eu digo para os irmãos, para todos nós hoje, aqui, qualquer um, todos nós. Eu sei que tem muitos que estão chegando na mensagem hoje, ontem, bem dizer, mas precisam ouvir isto para ir mudando a sua maneira, o seu jeito. Nós temos que nos alinhar com a palavra, irmãos. Aleluia. Com a escritura. Glória a Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? A importância de estarmos na palavra, vivendo a palavra, obedecendo a palavra. Não adianta servir a Deus de qualquer jeito, de qualquer forma, né? Não adianta. Por quê que não adianta? Porque de qualquer forma nós não iremos para o céu. Tá bom? Não vamos para o céu. Então talvez aqui alguns irmãos estão... Eu não sei se o irmão ali que está nos visitando hoje está até assustado um pouco, né, irmão? Nunca tinha ouço isso, né, irmão? Primeira vez, né? Primeira vez que ele está ouvindo. Mas isto foi o que aconteceu lá no Jardim do Éden. E essa descendência de Caim, ela tem estado na terra. Porque se eu vou observar a genealogia de Caim, no capítulo 4, você vai observar que eles foram grandes construtores. Eles conseguiram misturar o metal, fazer armas. Eles foram os primeiros a fazer instrumentos de corda para músicas, para fazer músicas, para fazer festa. Eles foram os primeiros. Eles são os pais dos grandes cantores. Os cantores de hoje se originaram deles. Eles venderam os dons. Você não vê aí muitos cantores evangélicos que vêm em determinado lugar, ele cobra 50, 30 mil, 20 mil, não é assim? Vendendo os dons. Você não vê muitos pastores que para vir no lugar pregar a palavra de Deus tem que pagar ele, tem que arrumar uma pousada chique com ar-condicionado, senão ele não vem. Não é assim? Vendendo o dom que Deus deu para ele. Raça de víboras, cobras, serpentes. Não se engane, irmãos. Esse mundo aqui está se preparando para ser queimado qualquer hora dessas.
A igreja, a noiva de Cristo vai ser tirada desta terra. A noiva de Cristo vai ser tirada. Mas as denominações, a religião falsa vai ficar. E lá estão se atando como feixes de molhos para ser queimados. Eles estão se unindo, se juntando. E o que é que vai unir eles? Suas doutrinas falsas. Doutrina da trindade, batismo nos títulos, mulheres pregadoras. É isso. Eu não posso me calar quanto a isso. Isso é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor. Temos que pregar a verdade. Ainda que aqui fique só 4, 5, 6, não sei. Mas eu estou lhes dizendo a verdade, irmão. Aquilo que Deus enviou por meio de um profeta. E um dos mistérios de Deus que deveria ser revelado nesta última era é que o sangue do homem se misturou com o sangue do animal. O homem tem uma natureza de serpente dentro dele. E é por isso que ele tem que nascer de novo. Porque Deus nunca quis que o homem nascesse de um desejo sexual. Você sabia? Por isso que Deus disse, olha, no dia que tu comer da árvore, tu vai morrer. Tu vai morrer. Porque a serpente vai revelar para Eva a reprodução através do sexo. Tu vai ser que nem Deus. Você entende como Satanás perverteu as coisas? Satanás, a função de Satanás, irmão, é perverter.